Fala galera, mais um vídeo, mais um debate filosófico. Esse vídeo eu vou apresentar o conceito de dois filósofos, eles trabalham juntos, né? O Feuerschild, acho que é assim, e Unenberg, né? São dois filósofos que vão analisar como estudar filosofia. Então eles escrevem, né, o livro e fazem uma análise do que é necessário para se entender e se compreender um processo filosófico. Né? Estudar filosofia, por mais que seja igual estudar qualquer outra coisa, ele possui um processo um pouco mais determinado, acho. Não ficaria feio falar isso, que parece que a filosofia é melhor, né? Mas a diferença do estudo filosófico para um estudo de outra coisa é que quando você aprende algo, você simplesmente assimila aquilo. Né? Eu te ensinar o que é mais um, né? Que dá dois, ou um, ou três. Você pega o um, soma um e dá dois. É uma coisa que você não vai questionar aquilo, você vai aprender e registrar aquilo. Né? Como você ensinar a língua portuguesa para alguém. Você explica a palavra, a pessoa assimila a palavra, você não precisa contextualizar a palavra inicialmente, né? Você só determina o uso dela. O próprio uso filosófico de uma linguagem, por exemplo, você não vai fazer ou simplesmente explicar a palavra, né? Você vai fazer todo um estudo. Eu fiz um vídeo recente, né, analisando a palavra humano e humanidade. É um estudo filosófico, o meu foi bem simples, bem rápido, que demonstra exatamente essa questão, a questão do pensar sobre, né? E é isso que esses dois filósofos vão fazer. Eu vou apresentar os dois para vocês e aí a gente começa na ideologia. Agora que vocês já viram a cara dos dois, né? Já sabem quem eles são. Eu acho que antes da gente dar uma iniciada realmente, da gente se aprofundar no que eles pensam e debater o processo, né? Porque para eles o processo de estudo filosófico ele tem passos para chegar nisso. Eu acho que o que resume toda a ideologia desses filósofos é uma ideia básica que eu vou postar para vocês agora aqui, vou colocar no vídeo, depois eu vou explicar e a gente debate ela. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Pensar o já pensado é repensar. E repensar é sempre pensar. Retornar por nossa própria conta o pensamento já pensado por outros. Então, como funciona? Por que o processo filosófico ele parte disso? Né? Você pensar o já pensado, né? E repensar o que foi pensado, não é só simplesmente entender o que foi dito, né? É você fazer toda uma análise, construir toda uma estrutura para conseguir compreender o que foi dito. É importante no processo filosófico não é simplesmente entender a ideia, mas sim conseguir debater com a ideia. Né? A filosofia ele é um processo de construção constante, tanto que né, sempre existe alguém debatendo com alguém. Né? Você pega filósofos que mesmo no século, pegar um Nietzsche, né, século 17, 18, ele vai debater com Platão, que está lá no século 4 a.C.,
Por quê? Porque a filosofia do Platão, nesse sentido, é uma filosofia que perdurou muitos anos. Tem muitos filósofos, né? Se você pensa no racionalismo do Descartes do século XVII, ele está falando semelhante ao que o Platão já tinha falado, né? Ou um empirismo que também é semelhante a um conceito aristotélico. Então é sempre repensar o que foi pensado. Às vezes para manter e continuar o que foi dito de formas mais detalhadas ou não, ou às vezes exatamente para fazer a crítica a tudo aquilo e reconstruir o pensamento, né? O pensamento ele não é fixo, né? Ele é sempre renovável, desde que você debata, reconstrua e analise tudo aquilo. Eu sempre cito isso para os meus alunos, que eu tive um professor na faculdade que eu acho que uma das principais coisas que ele me ensinou, né, ele era um professor maravilhoso, logo de cara uma coisa que ele disse assim que ficou gravado na minha mente é que quando você vai ler uma tese, você anula você tenta ao máximo, né? Isso é muito difícil, mas não é impossível. Isso dá para você fazer como treino. Você anula a sua opinião. Você cancela tudo aquilo que você pensa e entra no conceito do filósofo. Quando eu dou aula, eu falo isso para meus alunos. Quem está aqui na frente não sou eu, não é o professor Wilson. É o Platão incorporado no corpo do Wilson que está explicando a ideia. O que eu penso, o que eu acho, o que eu questiono do que o cara falou, não importa. Importa o que o filósofo disse, porque o que vocês têm que aprender é o que o filósofo disse. E essa é a ideia que o meu professor passou para mim. Quer dizer, e eu tento passar para vocês, né? Você esquece o que você falou, lê o que o filósofo disse, entende o que foi dito, reproduz o que foi dito, para depois pensar no que foi dito. Eu acho que esse processo de pensar o já pensado desses dois filósofos, né, é exatamente esse. Quer dizer, vamos pensar no que foi dito. Mas para pensar o que foi dito, antes de tudo, eu tenho que entender o que foi dito, eu tenho que saber o que foi dito, eu tenho que compreender de uma forma clara, para daí eu poder falar, não, eu concordo, eu discordo, eu acho que ele está certo nisso, ele está certo naquilo, né? Então, o primeiro passo para eles, né, é ler a filosofia, né? Pegar o que o filósofo disse e entender o que foi dito. Eu vou colocar um conceito aí e a gente vai construir melhor essa ideia. O que está sendo dito, né? Vamos lá. Uma relação direta e constante com os textos ser considerados como a estrada mestra da iniciação filosófica. Então, para você se iniciar, né, para você adentrar num conceito filosófico, você não pode fugir dos textos, né? Isso é outra coisa que eu falo muito. Não adianta também eu pegar um trechinho do filósofo e querer entender a sua filosofia. Não, né? Para fazer um estudo filosófico, eu tenho que estudar o filósofo. Como que eu vou entender a crítica da razão pura do Kant, por exemplo, sem ler a crítica da razão pura? É impossível, né? Se eu pegar um trecho ou outro, vai dar errado. Eu falo muito isso em relação, por exemplo, à Bíblia, né? A Bíblia é um livro gigante, né? Que tem várias partes, vários livros, né? Porque começar que a Bíblia não é um livro, né? São vários, é um amontoado de livros num livro só. O cara vai lá, ele pega um trecho, diz que está certo para agir daquele jeito. Não pode, né? Você tem que ler todo o contexto para poder explicar o agir ou não agir daquele jeito. E na filosofia é a mesma coisa. Eu não posso compreender uma parte, por exemplo, vamos, né, para o Nietzsche. O Nietzsche fala lá, Deus está morto. Aí a pessoa vai lá e diz que o Nietzsche é ateu. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender todo o processo que levou o Nietzsche a falar uma coisa dessa. Até porque ele está fazendo uma crítica à religião e não à divindade em si. Né? Você tem que compreender todo esse processo. Eu até tenho um vídeo falando nisso, se você quiser assistir, é interessante. Né? Então, para que eu comece, né, o passo introdutório para os dois na filosofia é, primeiro, conhecer a história. Antes de tudo, você tem que saber a história da filosofia.
né? A história da filosofia já é filosófica, segundo eles. Por quê? Porque quando você comenta a história, né, uma aula de história, por exemplo, que é fundamental também na vida. Eu sou um dos maiores defensores de história que vocês vão conhecer. Por quê? Porque sem conhecer o passado, você não entende o presente, não entende o futuro, não se prepara para o futuro. A história, ela é o ponto-chave de qualquer coisa no universo. Né? Você não existe sem a história. Você não compreende a si se não compreender a sua história familiar, história social, história política. Né? E a filosofia principalmente. Porque o conhecimento histórico filosófico, ele é filosofia. Né? Porque a partir do momento que você entende o que o Platão está falando, você entende por que o Agostinho falou do Platão, por que os próximos filósofos falaram do Agostinho, por que eu, ao debater uma filosofia, vou falar de todos esses caras, e assim por diante. Por quê? A teoria filosófica, a história filosófica, ela produz a filosofia. O pensamento filosófico é histórico, mas também é filosófico. Ele não se separa uma coisa da outra. Então é fundamental entender tudo isso. O segundo passo é assimilar. Eles falam assim, né? Que eu preciso apreender aquilo, né? As palavras do autor. Que é aquilo que eu estava falando ali atrás, né? Você tem que compreender o que está sendo dito como foi dito. Não do que eu acho que foi dito, né? Se você pega um mito da caverna, do Platão, quando ele explica o mito da caverna, ele explica a ideia dele. Eu posso interpretar aquilo de outro jeito, eu posso interpretar aquilo de uma forma ou de outra? Posso, mas é minha interpretação. Antes de tudo, eu preciso aprender o que foi dito. Vou colocar a palavra deles, que eu acho fundamental. Olha, eu acho esse trecho dos dois maravilhoso, né? Que ele fala lá, ó, pensar é um ato que não se aprende. Ninguém pode comprar ou adquirir pensamentos. Ninguém pode pensar em lugar de um outro. Eu falo para os meus alunos, eu estou pedindo a sua opinião. Como é que você copia a sua opinião do outro? A opinião é sua, né? Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode dar a sua opinião, né? Tanto que nós nascemos num sistema alienado por isso. Os indivíduos querem deixar os outros pensar por ele. E isso não funciona, né? Então, você tem que entender para pensar sobre, né? É o repensar. O repensar é um ato fundamental na análise filosófica. Então, o ato de pensar depende só de nós, né? Eu não posso fugir disso. Mesmo que o cara vai, por exemplo, não, eu acredito no Platão e eu concordo com ele, eu vou viver a minha vida na base do platonismo ou do niilismo nietzschiano, ou eu vou seguir o livre-arbítrio augustiniano, porque eu acho que a ideia dele é perfeita. Mas você teve que pensar nela, né? Pensar sobre aquela ideia, repensar a sua estrutura ideológica para pensar se você quer seguir ou não aquilo. É todo um processo, né? E a partir do momento em que você assimila a ideia do outro, ela se torna sua também, que é uma coisa muito interessante. Né? O ato de conhecer serve para nos fazer pensar e não simplesmente conhecer. Né? Dificilmente a filosofia ela se torna um decorar. Né? Eu posso decorar um livro de Camões, mas eu não posso decorar um livro filosófico. Tudo bem que poesia e literatura ela tem uma ligação muito forte com a filosofia, com a crítica social, dependendo do livro, você pegar um Vidas Secas, mas eu posso decorar as falas de um filme, né? Mas eu não posso decorar um Platão, né? Porque não é só um texto, é um texto filosófico. A filosofia ela tem essa diferença, né? Que é um debate entre as formas de diálogos científico, religioso, literário e a filosofia. A filosofia ela tem um ato diferente, que é o repensar, né? Vou colocar agora para vocês, depois de tudo isso, uma parte do resumo do próprio livro deles, debatendo exatamente o ato de como agir, como pensar a filosofia. Dá uma olhada. Então,
aquele resumo básico, né? Onde tudo que foi dito. Entender a história, porque a história é filosófica ou não, né? Compreender o que está sendo dito e assim por diante. Foi tudo dito antes. Agora vamos pensar o segundo passo, né? O segundo passo é a explicação. Então, eu assimilo aquilo, né? Eu aprendo, eu compreendo e eu coloco todo o conhecimento passado para mim. A partir daquilo, eu transmito aquilo, né? Eu já tinha comentado antes, mas para isso também, para eles, tem 4 coisas que devem ser evitadas ao passar um conhecimento à frente. O primeiro não é uma dissertação, então não é um pretexto para se dissertar ao falar do que foi dito. Então, né, você deve trabalhar o tema, né? Não, desculpa. Você não deve trabalhar o tema, você deve trabalhar o texto em si. Eu não posso, por exemplo, vamos falar de ideia, aí eu pego o conceito de mundo das ideias e viajo sobre o que é o conceito de ideias. Não, eu tenho que pegar o texto do Platão, onde ele explica o mundo das ideias, e explicar o texto em si. Aí vem um problema. Segundo, não é um comentário, né? O foco importante que a gente não pode esquecer eu não estou comentando o que foi dito. Eu estou explicando o que foi dito. Eu estou dizendo o que foi dito, mas não como foi dito. Que aí é a paráfrase, né? Ó, eu não estou reproduzindo o texto. Eu vou explicar o texto. É diferente. Né? Ó, são várias coisas. Então, você pensa, primeiro, eu não vou trabalhar o tema do filósofo. A partir do momento que eu explico o filósofo, eu tenho que dizer o que ele disse. Mas eu não posso dizer o que ele disse, quarto ponto, ao pé da letra. Eu não vou seguir o que o filósofo está falando completamente. Não, eu vou construir uma explicação sobre o que ele disse. Eu não posso parafrasear, né? Eu não posso reproduzir em outras palavras. Quer dizer, muitos alunos fazem isso. Ele pega o texto e molda as palavras do texto e reproduz. Não pode. Você tem que explicar com as suas palavras o que está no texto. Não copiar o texto ao pé da letra. Não mudar as palavras para manter o texto igual. Não comentar o que está sendo dito. E não utilizar o tema. Você tem que reconstruir o que foi dito, né? Pô, mas é um trabalho muito difícil. Sim, é um trabalho muito difícil, né? Por quê? Mas isso não só filosófico, isso aí é um trabalho até de construção de explicação. Quando você pensa, né, que um professor dá aula sobre um assunto, né, ele tem que fazer tudo isso. Não é simples dar aula. Você tem que pegar todo esse processo aqui. A diferença é que aqui eles estão trabalhando especificamente na filosofia, mas você precisa passar por esses passos, né? Mas eles dão uma solução para esse problema aqui, ó. Vou colocar para vocês e a gente continua o assunto. Veja que novamente foi tirado diretamente do livro deles, né? É um resumo, todo parágrafo, não, todo capítulo eles colocam um pequeno resumo. É interessante para quem quiser se aprofundar mais, né? Como eles mesmos estão falando, você não pode fugir do que está sendo dito no texto, no livro. Então é bom acompanhar ali, que você vai ver que é um resumo. Esse livro tem na internet, é legal. Eu não sei se eu tenho, se eu tiver eu vou colocar no link. Eu faço um link embaixo, coloco para vocês se quiserem ler. Mas o que eles estão deixando claro? Que é tudo que eu falei em cima antes, né? Olha, o texto é um guia. Eu tenho que falar dele, mas não falar sobre ele, né? Eu tenho que explicar o que foi dito sem dizer o que eu acho do que foi dito, né? É acompanhar, mas eu também não posso reproduzi-lo. É uma explicação. Você imagina, pensa que eu estou dando uma base de um livro de muitas páginas em um vídeo de 15, 20 minutos, né? É uma explicação sobre, sem fugir da ideia e sem dar opinião dela. Né? Que aí depois que você
compreendeu, absorveu, explicou. É como fazer uma tese, né? Você apresenta, explica e opina sobre, que aí é o último passo, né? O último passo, então, é a explicação de opinião, né? Ou o comentário, o diálogo com o pensador, né? A conclusão que você faz no final, ela pode variar de diversas formas, né? E aí é o momento em que você ganha o direito de debater com eles. É o momento onde você vai opinar sobre, ou você vai dialogar sobre, ou você vai comentar. Que aí sim você coloca a si, né, a sua opinião dentro da ideia. Eu vou colocar o que eles falam aí. Ah, mas na hora que eu tô falando lá, eu posso falar o que eu quero? Também não, né? A explicação, né, a opinião, o comentário, o debate, ele também segue uma ordem, né? Ele também possui uma estrutura básica que você deve seguir. Por exemplo, eu não posso dizer o que não está no texto. Eu não posso supor que o filósofo, que o pensador, acreditava ou queria dizer aquilo dentro do que está dito. Não, eu tenho que dizer somente o que está sendo dito. A interpretação, ela não pode fugir da realidade, né? Ah, sei lá, eu li que ele acha o sol bonito, então eu julgo que ele acha a lua feia porque o sol é bonito. Isso não existe, né? Tem que estar dentro do contexto. Conforme você monta uma explicação, ela também tem que ser ordenada, né? Ah, eu vou debater o que foi dito, eu obrigatoriamente necessito da explicação, eu não posso fugir dela. Então eu tenho que seguir também pautadamente o que ela disse. O meu diálogo com o filósofo, seja opinião, comentário, né, seja como eu vou construir isso, ele tem que seguir o texto, ele não pode se perder. Eu não posso começar debatendo o início do texto, né? Não, desculpa, não posso terminar debatendo o fim do texto, chegar no começo e ir para o meio. Não, ele tem que também ser ordenado de acordo com a estrutura que aquele texto propõe. Ele tem que ter uma estrutura, o meu comentário, né? Que aí volta o que eu tinha dito para da Bíblia. Eu não posso picotar ela inteira e misturar o Velho Testamento com o Novo, ou, né, juntar a palavra de Paulo com a de Pedro e dizer que é uma coisa só, que é o que acontece, né? E a filosofia também é necessário nisso. Eu cito sempre a questão religiosa porque é uma forma de leitura muito errada que acontece na sociedade. Então, produz uma forma de interpretação confusa e distorcida do conceito, né? A leitura religiosa, ela também é muito difícil, tanto quanto a filosófica, né? Porque você não pode impor o que você pensa naquilo. E mesmo na hora que você comenta aquilo, você tem que deixar claro que o seu diálogo com aquilo, não que aquilo está sendo dito que você acha que está sendo dito, né? É uma opinião sua sobre o que está sendo dito. Porque o que está sendo dito não muda. Ele já foi dito, como é que eu posso dizer? Ele é unilateral, né? Ele não é aberto à opinião minha sobre. Ele é aquilo que está ali, né? Eu posso dizer, eu opino sobre aquilo dessas formas, mas é a minha opinião sobre o que está sendo dito. Ah, por isso existe uma estrutura. Então, aí vem a ideia, né? Por que a filosofia é o repensar? Então, volto lá no começo do vídeo. A filosofia é o repensar, por quê? Porque a partir do momento em que eu construo uma nova ideia, olha como a história é importante, eu reconstruo a ideia. Então, a minha opinião, ela é uma reconstrução da ideia que foi dita, analisada. Ela é uma reformulação ou uma afirmação, uma concordância, né? E esse conhecimento, ele é um novo pensamento. Por mais que ele concorde, dialogue com o pensamento antigo, ele reconstrói ou reafirma um pensamento que não deixa de ser filosófico, e pensar o pensado é filosofar, né? Então, para a gente compreender de forma concreta a filosofia, eu preciso de toda uma estrutura de pensamento que chegue naquela concordância. Por isso, os dois filósofos, eles desenvolvem todo esse método para demonstrar como utilizar o estudo filosófico.
certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, questionamento, crítica, joga aí que a gente debate. Até o próximo.